Olá, eu sou a professora Juliana Chacon, sou professora aqui do CCL, do curso de Publicidade e Propaganda, e hoje eu estou aqui falando para você, especialmente para o Mackenzie Day, sobre o que é a mídia na publicidade. Então, eu espero que a gente aproveite para esclarecer um pouco o que é esse mercado, o que faz um profissional de mídia, que é esse termo que a gente ouve falar tantas vezes. Então, vamos lá, que eu tenho certeza que vai ser muito legal, tá? Antes de começar a falar da mídia em si, acho que é importante a gente dizer, assim, muito por cima, que a publicidade é uma atividade que envolve estratégias, compra de espaços, né, estratégias de marketing e de comunicação para trabalhar não só as vendas, mas também a marca, o conhecimento de um produto, de um serviço, de um artista e assim por diante, né? Então, é realmente uma atividade muito complexa, um mercado amplo que permite diversos tipos de atuação, não só em agência de publicidade, né, que é o que as pessoas mais comumente acham. Então, assim, é um mercado amplo que permite uma variada gama de atuação profissional. Entendendo, então, que a publicidade tem a ver com essa divulgação da marca, né, com essas estratégias para melhorar a venda, né, e falar com o público-alvo e tal, vale a gente firmar o conceito de que, de uma maneira bem prática, a publicidade é composta por um tripé. Que tripé é esse? Um tripé de planejamento, de criação e de mídia, que é sobre o que eu vou falar para vocês agora, né? O que vem a ser esse tripé planejamento, mídia e criação? Na verdade, ele é o coração da publicidade. A publicidade hoje é um negócio, exige resultados, tem muitas estratégias, muitas nuances, mas, de fato, esse é o coração da história, esse é o coração da atividade. Então, basicamente, o planejamento vai sempre dizer, vai sempre pensar o que dizer, né, o que a gente tem que falar, para quem dizer, ou seja, quem é o público-alvo, e eventualmente, né, quando dizer. Então, qual o período do ano, semanas, meses, quando. A criação, também de uma maneira bem simples, vai pensar como dizer. Então, como é que nós vamos pegar aquilo que o planejamento pensou e vamos transformar isso numa ideia criativa, numa linguagem, num formato que tenha essa cara publicitária, né? E o profissional de mídia? O que ele faz nesse tripé? Ele é o profissional que vai determinar onde essa criação vai ser veiculada, ou seja, como que as pessoas que fazem parte do público-alvo vão ter contato com esta peça que foi feita pela criação e pensada pelo planejamento. Então, quando a gente está assistindo TV e vê lá aquele monte de comercial de 30 segundos, na verdade ele está ali naquele break comercial, naquela novela, naquele jornal, naquele filme, porque um profissional de mídia pensou que ali seria o melhor lugar para atingir aquele público. E isso vale para quando a gente está navegando nas redes sociais e aparecem os anúncios, quando a gente está na internet, quando a gente está no Waze, né? De um lugar para cá, de um lugar para outro, e aí aparecem lá os anúncios, quando a gente está vendo relógio de rua, quando a gente está no cinema, né, e antes do filme aparecem lá os comerciais. Todas essas peças, elas estão lá porque um profissional de mídia, junto com o planejamento e junto com a criação, decidiram que ali era o melhor lugar, o melhor momento para atingir aquele público-alvo, né? A coisa mais legal da publicidade e especificamente da mídia é que mesmo que a gente não esteja a par da parte técnica, de fato a mídia é algo que a gente consome diariamente, então ela faz parte da nossa vida, né? A grande questão de quando a gente faz um curso de publicidade é que a gente vai continuar consumindo isso, porém aí nós vamos ter um conhecimento de tudo que está por trás, né? Por que a mídia é desse jeito, o que envolve toda essa atuação profissional. Então, já que a gente consome mídia todo dia, né, mesmo sem perceber, e essa é que é a ideia, acho que é legal, então, a gente entender quais são os tipos de mídia que existem. Existem as mídias offline, que são aquelas que a gente chama de mídias tradicionais. Então, TV aberta, TV fechada, rádio, cinema, revista, jornal. Então, essas são as mídias que existem já há um bom
tempo, né, e que a gente conhece por mídias tradicionais e offline, né, que eventualmente usam tecnologia, mas não dependem da internet para acontecer. Apesar que é sempre bom lembrar que principalmente as revistas e os jornais, que antigamente a gente conhecia só por o formato impresso, né, que a gente ia lá nas bancas, tal, para comprar, hoje a gente consegue consumir por assinatura via celular, desktop e assim por diante. Um outro formato de mídia que a gente consome muito é o online, que é o digital, que são aquelas mídias que ocorrem a partir da internet, a partir de uma conexão. E essas mídias, elas estão revolucionando o mercado publicitário. Por quê? Toda vez que a gente está navegando na internet, que a gente recebe um anúncio lá na rede social ou no celular e tal, a gente dá start a um processo que se chama monitoramento e análise de dados, ou seja, a gente consegue saber o perfil daquela pessoa que recebeu aquele anúncio, se ele clicou no anúncio ou não, se ele clicou para onde ele foi, se ele foi no site do anunciante, se ele comprou, se ele não comprou, se ele abandonou o carrinho. Aí de vez em quando, né, quando a gente abandona o carrinho lá de um e-commerce, né, que a gente fez, a gente, no final, na hora de fechar a compra, a gente decidiu que não ia fechar, aí de repente a gente recebe um e-mail, né, dizendo, olha, o seu carrinho tá te esperando. Ou quando a gente faz uma busca no Google e depois a gente vai lá no Instagram e um anúncio daquela busca que a gente fez aparece lá na rede social. Então, esta é uma nova fase da mídia, desta mídia que a gente chama de mídia online, que é a mídia digital, e que as entregas são feitas via celular, via computador, via tablet e tal, na rede social, nas páginas da internet. Porém, o mais revolucionário dessa mídia é que ela permite este monitoramento, esta análise de dados e as entregas de mídia a partir disso. Esse é um campo muito promissor, que está apenas começando a sua revolução. E com certeza, se você começar a fazer publicidade, em algum momento, escolhendo a área de mídia ou não, você vai ter contato com isso. E é realmente uma área muito legal e que está permeando aí toda a atividade publicitária, né? Um outro tipo de mídia que a gente consome muito é a mídia exterior, é a mídia que a gente chama de OOH, mídia out of home, ou seja, mídia fora de casa. É aquela, então, que a gente está andando na rua tranquilamente, ou quando a gente está andando no metrô, de ônibus, e aí a gente vê aquele relógio de rua, a gente vê, para quem não é aqui da cidade de São Paulo, vê os outdoors, vê os pontos de ônibus, né? Ou seja, é toda aquela mídia que está fora de casa. A mídia aeroportuária, quando a gente está no aeroporto a gente não vê, né, aquele monte de painel, aquele monte de TV e tal. Essa mídia é uma mídia muito legal porque a gente é impactado por ela a todo momento, né, sem perceber, e por isso ela se torna uma mídia muito poderosa, né? Um outro tipo de mídia, que é uma mídia também que veio dessa revolução aí da mídia através da conexão, através da internet, é o que a gente chama de mídia orgânica. E essa mídia é uma mídia que exige muita estratégia. Então, o que é a mídia orgânica? É aquela mídia que acontece sem a gente pagar. Né? A gente tem algumas estratégias, a gente planeja algumas coisas. Para quê? Para fazer ela ser altamente compartilhada, para ela virar um meme, para ela virar uma hashtag que todo mundo quer compartilhar, para virar um buzz, né? Sabe aquele assunto que todo mundo conversa naquela semana? Então a mídia orgânica é aquela que a gente consome e compartilha via rede social ou via qualquer outro formato, aquilo vira um assunto e, na verdade, não está sendo pago por ninguém. Essa exige muita estratégia, mas também hoje faz parte dessa questão do digital que a gente trabalha na área de mídia. E todas essas mídias, elas estão, então, divididas entre as que são orgânicas, que a gente não paga, e as pagas, né? Que são aquelas em que a gente vai investir. Quanto custa um espaço na TV? Quanto custa um espaço antes dos filmes no cinema? Quanto custa um mobiliário urbano, ou seja, um espaço num ponto de ônibus ou no metrô? Quanto custa?
Essas mídias pagas, elas envolvem o seguinte, o gerenciamento da verba do cliente. Então, todo cliente, toda marca, produto, né, empresa que quer investir em comunicação, quer fazer a sua marca se tornar mais conhecida e tal, ela tem uma verba para investir. E dessa verba, um pedaço vem para a mídia e essas mídias pagas, então, é como nós vamos pensar em como que nós vamos investir esse dinheiro do cliente no período e nos horários e da forma que a gente achar melhor para atingir o público-alvo. Eu acho que para a gente ter um panorama efetivo da área de mídia, eu acredito que sejam essas as principais informações. De tudo isso, eu acho que o mais importante é a gente entender que não só a mídia, mas a publicidade é realmente um mercado muito competitivo, mas é um mercado que está aí há muito tempo e ao mesmo tempo que ele é competitivo, ele também tem uma gama enorme de possibilidades de atuação, né? E se você escolher a área de mídia, você vai poder trabalhar tanto com esses formatos de mídia digital e com essas diversas particularidades da mídia digital, quanto também da mídia tradicional. E mais do que isso, as mídias estão se transformando e daqui 1, 2 anos, vocês podem trabalhar com mídias que hoje ainda nem sequer existem, né? Então, é um curso interessante, a área de mídia é uma área muito promissora ainda, que tende a se expandir, e eu espero ver vocês aqui estudando com a gente. Se você gostou, faça a sua inscrição no vestibular e a gente espera vocês aqui. Tchau!